Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sansão terminou sua vida de forma trágica porque brincou aonde não deveria brincar. Flertou com o pecado e se entreteve com a tentação. Ele foi fazer o que ele achou que ele era forte. Ele achou que ele era bom naquilo. Ele achou que aquilo não ia derrubar ele. Ele não protegeu seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? É comer demais? É falar demais? É ver coisas ilícitas? É fazer coisas ilícitas? É teu temperamento? É a ira? É o dinheiro? É pornografia? Qual que é a sua área frágil? Qual é a área que você pode olhar e ver que você é um ponto fraco? Você precisa proteger essa área, porque essa área é sensível na sua vida. Porque a palavra de Deus diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você sabe qual é a área? É a ira? É a fofoca? É a lascívia? É a pornografia? Qual é a área que você... São os seus olhos? Qual é a área? Então, protege essa área. Como? Você precisa ser radical nessa área. A área que você sabe que você tem um ponto fraco nela, seja radical nessa área. Não queira ser radical com os outros. Eu conheço muita gente querendo ser radical com o outro. Não, seja radical com você. Não fica dizendo o que o outro precisa fazer. Fale para você o que você precisa fazer. Porque é fácil eu ficar olhando para você e dizer: faça isso, faça aquilo outro. Não, eu preciso olhar para mim e dizer: eu sei qual é o meu ponto fraco. Eu sei quais as áreas que eu sou vulnerável. Então nessas áreas que eu sou vulnerável, eu preciso vigiar. Eu preciso cuidar. Eu tenho colegas meus que eu converso com eles, pastores, que a área vulnerável deles não tem nada a ver com a área vulnerável que eu tenho, por exemplo, na minha vida. Então, às vezes ele conta uma coisa para mim e fala assim: não, eu nem posso passar perto disso, eu nem posso ver isso. Eu fico pensando comigo: nada a ver isso, nada a ver para mim. Que não é uma área que eu sou vulnerável. Agora, eu também, talvez falando a área que eu sou vulnerável, falando para ele vai falar: não, nada a ver. Como você não venceu isso ainda? Porque não é o que o outro está lutando, não é o que eu estou lutando, é o que o outro está lutando. Cada um de nós tem uma luta. Então, cuidado, proteja essa área. Se é uma área vulnerável, protege ela. Como? Se é os seus olhos, se é teu celular, se é aplicativo, se é TikTok, se é... O que é? Protege isso. Coloca lá limitador no seu celular, coloca proteção no seu computador, no seu tablet, coloca alguma coisa para você não cair em tentação. Então, Sansão terminou a sua vida de uma forma trágica. Tinha um projeto sobre ele, tinha uma palavra liberada sobre ele, como tem sobre a sua vida, como tem sobre a sua vida. Quantos homens e mulheres que tinham palavras de Deus sobre a vida deles, mas começaram bem e terminaram mal. Pessoas que foram muito usadas por Deus, mas se perderam ao final, ao longo do seu caminho. Por quê? Porque não eram espirituais? Não, eram tão espirituais que se achavam que estavam imunes a qualquer coisa. Então, cuidado com isso. Não, mas eu já jejuei, eu já orei 40 dias, eu oro todo dia. Glória a Deus por isso, mas isso não faz você imune a algumas coisas. Isso pode sim, claro, proteger você muitas vezes, mas você precisa olhar qual é a área que você é vulnerável e cuidar. Se essa área é vulnerável, então eu vou manter distância. Os namorados que aqui estão, os casais de noivos, namorados, se cuida, irmão, se cuida, irmã. A herança antecipada é maldição para a sua vida. A herança antecipada é maldição para a sua vida. É mais fácil você segurar agora. Tá, apertou, corre, foge, faz que nem José. José, a hora que a esposa de Potifar foi lá e quis pegar ele, ele correu. A Bíblia fala que ele correu pelado. Se for o caso, seu corra pelado. Mas corre. É melhor você correr pelado e fugir do que cair na tentação. Ah, não, pastor, mas a gente ora. Não, pastor, a gente, no máximo que a gente faz, cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Olha só, se você ficar andando aqui, pensa que você tem um relacionamento, você pode ficar andando aqui por um bom tempo. Você pode cair como não cair. Você pode ficar andando por um bom tempo, andando aqui, ó. Pode ficar andando aqui.
Cuidado, você vai cair. Não, eu não vou cair, eu estou bem aqui. Agora, se você andar aqui no seu relacionamento, a probabilidade de você cair, ela é bem menor. Você está muito mais seguro aqui. Agora, tem gente que fica andando na margem. Quer ficar andando na margem. Não, pastor, o que aconteceu com o outro não vai acontecer comigo. Você já está dando um passo para acontecer com você. Então, cuidado. Não fique sozinho. Cuidado com as caronas. Cuidado com coisas que você pode estar sensível. Ela pode estar sensível. Então, cuidado. É um alerta. A herança antecipada é maldição. Depois, você está construindo uma história linda que você vai depois contar para os seus filhos, vai abençoar muitas outras vidas. Mas o diabo, ele quer fazer o quê? No meio dessa história, ele quer colocar um pecado para você não ter essa história para contar. Então, cuidado. Outro erro que você não pode cometer é não ter uma lista de compromisso, uma lista de prioridades ordenadas. Todos nós precisamos ter uma lista de prioridades. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que deve vir em primeiro lugar na vida de alguém que nasceu de novo, que serve ao Senhor? Para você que nasceu agora, para você que já tem uma caminhada cristã, primeira coisa, buscar o reino de Deus. Prioridade, essa é a prioridade. Então vamos lá, qual é a minha prioridade? Buscar as coisas de Deus. Segundo, agora as demais vão ser acrescentadas. Não é buscar as demais coisas que depois Deus vai ser acrescentado. Não, primeiro as coisas de Deus, as demais vão ser acrescentadas. Então, a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus. E quando você não busca isso, você começa a buscar outras coisas, você vai encontrar. O problema é que você não vai encontrar Deus. E você pode até encontrar tudo, mas se você tiver tudo, sem Deus você não tem nada. Então a primeira coisa, você precisa buscar Deus. Ele tem que estar na sua ordem de prioridade. As demais coisas vão ser acrescentadas. Seguindo aqui, invista no seu futuro. Você precisa pensar. Outro erro que você pode cometer é não investir no seu futuro. Achar, eu perdi agora, eu ganho amanhã. Cuidado, eu pensei isso também um dia na minha vida. Eu tinha 19 anos. Eu lembro que eu tinha comprado meu carro com 19 anos. Carro zero. Meu pai teve que ir na concessionária para me emancipar, para eu poder comprar o carro. Tinha 18 para 19 anos. Coloquei a placa do carro, a data de nascimento da Adriana, ADR 0703. Cara grandão, né? Comprei meu carro, comprei uma moto, uma RD 350. Talvez vocês nem... Só dando um Google para vocês saberem o que é uma RD 350. É chamada Viúva Negra, essa moto. Uma das motos mais tops que tinha na época. E eu tinha uma moto dessa, uma RD e um Palio zero, que eu comprei fruto do meu trabalho. Como eu falei, comecei com 11 anos já trabalhando, sempre fui empreendedor. Cedo já comecei a empreender, comecei a ganhar um dinheiro. Eu lembro que um dia eu estava em casa assim, olhando, no auge dos meus 19 anos, assim, olhando pro espelho, pensando: eu tenho um carro já, eu tenho uma moto já. Gente, eu saí do sítio cercado. Falava assim: ei, eu mereço, né? Não foi, ali foi fruto do meu trabalho, não foi de herança, nada. Meus pais não tiveram condições de me dar isso. Tinha dinheiro no banco. Pensei assim: eu sou o cara. Não há outro além de mim. Não há outro. Não há outro igual a mim. Não há outro além de mim. Eu sou o cara. 3 meses depois eu estava quebrado. Tive que vender o carro, tive que vender a moto, perdi o dinheiro que tinha e ainda estava devendo. 3, 6 meses depois. Por quê? Porque não pensei no meu futuro. Achava que aquele dinheiro nunca ia me fazer falta. Achava que... Eu lembro que eu comprei o carro, fui lá, trocar roda, som, comecei a investir em coisas que depois eu fui ver, era tudo perca de tempo. Então, cuidado, porque você precisa aprender a investir no seu futuro. O que você tem feito já pensando no seu futuro? O que você tem feito? Eu tenho estudado, todo o meu recurso tem ido para os meus estudos, glória a Deus. Todo o meu recurso eu tenho investido na minha faculdade.
Perfeito. Tudo aquilo que eu posso fazer, eu já tenho me projetado para futuramente ter a minha casa, futuramente então eu ter o meu empreendimento. Glória a Deus por isso. Agora, cuidado. Sabe por quê? Provérbios 13:4 diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Quem pensa só no momento, amanhã sofrerá com a dor do arrependimento. E eu sei o quanto foi doloroso quando eu quebrei. Pela graça de Deus, e Deus é tão misericordioso, que quando eu cometi os meus erros, eu era novo ainda. Tinha talvez a idade de muitos de vocês aqui, 19, 20 anos, 21 anos. Então eu tive tempo para me recuperar. Eu era novo. Aquilo me ensinou muita coisa. Tanto que quando depois nós começamos a prosperar, começamos de novo, os nossos negócios darem certo, a gente começou a prosperar, a gente começou a empreender, a investir em coisas, mas a gente continuou no mesmo padrão de vida, na mesma casa, o mesmo carro. Os meus amigos olhavam e falavam: cara, você tem dinheiro para ter um carro melhor. Eu falava: eu até tenho, mas pior do que pobre, sabe o que é? O rico que fica pobre. Pior do que você não ter é você ter e amanhã você não ter. Pior é quem nunca teve um carro, tá tranquilo. Pior é você ter um carrão hoje e amanhã tá tendo que usar ônibus ou Uber. Então é melhor ter um carro médio, um carro simples, do que querer já ter um carrão e não vai poder manter aquilo. Então, cuidado, né? Quem pensa só no momento, amanhã, como eu disse, vai sofrer a dor do arrependimento. Planejar significa pensar antecipadamente. Quem investe no futuro tem visão, sabe onde quer chegar e possui objetivos de vida. Você quer casar? O que você tem feito para casar? Tem gasto dinheiro em coisas? Tem perdido tempo? Então, cuidado. Cuidado também para você não cair numa vida e esquecer uma vida só de consumo de coisas e esquecer de investir no seu crescimento pessoal. Outro erro que você não pode cometer é não investir no seu crescimento pessoal. O que você tem feito para o seu crescimento pessoal? O que você tem feito como pessoa hoje? Qual curso que você está fazendo? Ah, não, eu faço uma faculdade. Ok, o que mais que você está fazendo além disso para aperfeiçoar aquilo que você possui? Ou você acha que o que você tem já é o suficiente? Não é não, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que o que você tem já é suficiente, você já está ficando para trás. No mundo que eu vivi quando tinha a sua idade, ele já era competitivo. Hoje está muito mais competitivo ainda. E para o futuro vai ficar muito mais competitivo ainda. Então se você acha, não, eu já sei falar inglês, eu já tenho uma faculdade, eu já estou bem. Isso é pouco hoje. A competitividade hoje ela é muito grande. Então, o que você tem feito para você melhorar o seu crescimento pessoal? Ou você está parado, ou você está parado. Porque se você está parado, vai ficar como está. Hoje, você hoje vê quantas pessoas aí, talvez você conheça isso, e nada contra, mas com um currículo muito bom, com uma formação muito boa, mas não consegue entrar no mercado de trabalho. E muitas vezes tem que ir. Quantas vezes eu já peguei algumas vezes Uber, e eu estou conversando às vezes com o Uber, e eu perguntei o que ele faz. Engenheiro, olha, advogado, alguém que estudou, fez um currículo bacana, mas parou no tempo. E entenda, eu não estou desqualificando quem é Uber, por favor, mas assim, ele parou no tempo com aquilo, ele achou que só fazer a faculdade, só ter OAB era o suficiente para ele entrar no mercado de trabalho. Não passou pelo teste do tempo, que primeiro para você fazer tua carteira de cliente não é simples. Ah, mas tem advogado, hoje ganha milhões. Ok, mas esse cara também começou do zero. E o problema é que a gente já quer começar grande, não. E aí não começa, e daqui a pouco para sobreviver tem que trabalhar em outro setor. Então, como eu disse, por favor, não estou desmerecendo aqui quem faz isso. É um trabalho digno e honroso, mas poderia estar usando aquele currículo que você se esforçou, trabalhou, estudou tanto, poderia estar usando. Mas por que não está usando? Porque esqueceu de investir no futuro. Esqueceu talvez de fazer uma pós, depois de fazer aquela faculdade, depois deixou de fazer um mestrado, deixou de fazer um aperfeiçoamento, deixou de muitas vezes ser humilde e começar por baixo, já quis começar por cima.
Não, eu quero, não. Tem um cargo aqui para você, mas é auxiliar do auxiliar do auxiliar. Não, isso eu não quero. Meu currículo é para mim começar em cima. Aí não começo. Aí fecha uma porta, fecha outra porta. E aí Deus também trata com a gente, que Deus trata o orgulhoso. Aí é orgulhoso, não se dobra. Quantas vezes eu já vi aqui na igreja pessoas com currículos maravilhosos. Aí muitas vezes procurando aqui ou em outro lugar. E eu penso e falo assim, quanto você quer ganhar? Tanto. Meu amigo, esse salário é impossível. Você ganhava isso onde você estava, agora você vai ter que começar de baixo. Não tenho como. E fica 2, 3, 4, 5 anos sem ganhar aquilo. Eu lembro que quando eu passei por esse momento difícil financeiro que a gente passou, eu tive que voltar ao mercado de trabalho. Eu sempre trabalhei na área administrativa, financeira. Então, quando eu comecei a empreender, a primeira vez, daí nós quebramos aí, essa situação que eu já contei em seminário de finanças para vocês, eu precisei voltar ao mercado de trabalho. Quando eu voltei ao mercado de trabalho, eu fui procurar de auxiliar do auxiliar. Foi exatamente a proposta que me apareceu. E eu fui lá, entreguei meu currículo e comecei de auxiliar do auxiliar do auxiliar. Mas sabe o que aconteceu? 10 anos depois, eu estava no mais alto cargo que tinha daquela empresa. Depois do presidente, da diretoria, era a minha função. Mas se eu quisesse já começar naquele lugar, nunca eu começaria. Mas eu comecei lá de baixo de novo, né, ganhando salário mínimo, né, era muito pouco o salário, mas eu sabia, era uma empresa grande, eu sabia que eu tinha potencial para crescer e trabalhar. Não tinha preguiça de trabalhar, então assim, chegava 1 hora antes do meu horário de trabalho, saía 1 hora depois. Meu chefe foi gostando do meu trabalho, foi me dando mais coisas. Depois a minha chefe um dia saiu, pediu a conta, enfim. O dono da empresa olhou para mim e falou, você tem condição de assumir o lugar dela? Eu falei, eu tenho. Ele falou, eu vou te dar 3 meses. Esse é um testemunho maravilhoso. Eu estava há 8 meses trabalhando numa empresa, nessa empresa, que eu havia começado de baixo. E eu era auxiliar, e aí tinha uma gerente. 8 meses, essa gerente me perseguia, essa gerente me maltratava, essa gerente, ela pediu em 2 semanas de trabalho, ela pediu 3 vezes pro diretor-geral da empresa me mandar embora. Ela não foi com a minha cara, ela simplesmente não gostou de mim. Mas eu fiquei lá todo dia, ia pro banheiro, oração, jejuando e falando, Deus, eu não posso perder esse emprego. Era pouco salário? Era muito pouco salário, mas era aquilo que ia me ajudar a pagar as minhas contas, mas era uma empresa grande, eu sabia que eu tinha condição de crescer. 8 meses depois, jejuando, orando, ela sai da empresa, simplesmente foi para um outro lugar. O chefe, o diretor-geral chegou, olhou para mim e falou assim, você tem condições de assumir o lugar dela? Eu falei, eu tenho. Na hora, assim, bate pronto, você tem? Então é o seguinte, eu vou te dar 3 meses para você. Ele falou para mim assim, a proposta era, hoje eu dobro o teu salário. Quanto você ganha? Ele, tanto. Por exemplo, se eu ganhasse R$1.000, hoje eu dobro o teu salário para 2.000. Se em 3 meses você provar que você tem condições de ficar no lugar dela, eu dobro o teu salário de novo. Senão, você volta a ser auxiliar e aí vai voltar a ganhar aquele salário que você tinha. Eu falei, eu aceito o desafio. Gente, pensa, você ganha 1.000. Da noite pro dia você passa a ganhar 2.000. Você tem a oportunidade em 3 meses de passar a ganhar 4.000. Falou para a pessoa certa. Sabe quanto tempo demorou? Não demorou os 3 meses. Não foi 1 mês, ele me chamou e falou assim, realmente você é muito esforçado. Mas eu cheguei em casa e eu falei para Adriana, talvez você já me via pouco, você vai me ver menos ainda. Por quê? O horário de chegar no trabalho era 8h30, eu chegava às 6h30 da manhã, 2 horas antes. Saía de casa às 5h30 da manhã, de ônibus. Lendo, na época eu e a Adri cuidávamos da biblioteca da igreja. Éramos voluntários na biblioteca da igreja. Não tínhamos ainda nossas lojas. Ia todo dia, 5h30 da manhã, lendo um livro na ida, e à tarde voltava lendo outro livro. Todo dia. Chegava 2 horas, 1h30 antes do meu horário de trabalho. Horário do almoço, comia rapidinho, voltava, trabalhava. Saía, horário de trabalho, finalizava às 6 horas, ficava até 8, 8h30, 9 horas. Por quê? Eu queria provar que eu tinha condições de fazer aquilo. E provei. Resultado de trabalho. Se eu fosse simplesmente cumprir meu horário, 8h30, às 6h30, não, meu horário meu de almoço, não fale comigo na hora do meu almoço, por favor. Ó, celular desligado, 5h59, como muita gente faz. Fecha a porta e vai embora, eu não estaria onde eu estava. Em 1 mês, em 3 semanas, quando ele me deu aquela promoção. Então é o seguinte, você precisa pensar que existe um crescimento. Gente, olha, pensa nisso. Existe um crescimento pessoal
que a gente muitas vezes joga isso para Deus, a gente joga para amigos, a gente joga para pastor, a gente joga para líder, joga para pai, joga para muita gente. E esse crescimento pessoal só depende de mim e de você. Olha só, deixa eu dar um exemplo para você aqui. Em Gênesis 41, fala sobre José. Você conhece muito bem a história de José. Recentemente preguei aqui, quando seus irmãos, da cisterna ao palácio, preguei uma mensagem sobre isso. Quando os irmãos jogam José naquela cisterna e ficam ali, o que a gente faz? Mata ele, não mata ele? Enfim, um fala para matar, outro não fala. Enfim, passa lá aquela caravana e eles vendem ele como escravos. 20 anos depois, 20 anos depois, José está lá, agora governador de todo o Egito. E aí acontece essa cena aqui. Aqui em Gênesis 3, do 3 ao 5, diz assim: Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó deixou que Benjamim, o irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Agora veio a fome, tempo de vacas magras veio, e eles subiram para o Egito para comprar trigo. Eles acham que José está morto, que José, enfim, se perdeu, mas José agora é o governador. Aí a gente chega aqui em Gênesis 21, que quando eles chegam, José reconhece eles, e José chega para conversar com eles. E aí tem esse relato aqui, ó. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhe disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José se retirou e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Olha só, eu fico imaginando essa cena aqui. 20 anos depois, José está lá. Aí vem os irmãos e eles começam a brigar. E a culpa é tua. Não, a culpa é tua. Eu falei para não maltratar ele. E eu fico pensando em José, olhando aquilo ali, e ele pensa: esses caras continuam os mesmos. 20 anos depois, eles não cresceram nada. Eles estão fazendo a mesma briga de 20 anos atrás, quando eles me jogaram no poço. Eles estão tendo a mesma briga. Você conhece gente assim? 20 anos, ela não cresce, ela não produz nada, ela não amadurece, ela continua um adolescente, ou ela continua uma criança, ou continua um jovem mimado ou uma jovem mimada. Porque é o que acontece com os irmãos de José. 20 anos depois eles estão lá, ele olhando. Aí a Bíblia fala que ele se retira e começa a chorar, porque o choro dele era dizer assim: 20 anos se passaram e esses caras não cresceram. Esses homens não cresceram ainda. Então, sabe, gente, quem escolhe a mediocridade não se destaca, e a sua história nunca será contada. Não há crescimento sem predisposição para mudanças necessárias. E não há crescimento sem a dor da disciplina. Aceite a dor da disciplina, não para chorar com a dor, para não chorar com a dor do arrependimento. Aceite a dor da disciplina para não chorar com a dor do arrependimento. Então, aqui mostra o quê? Eu e você precisamos crescer. Se você ainda está brigando pelas mesmas coisas que você fazia 5 anos atrás, daqui 10 anos, daqui 5 anos, você vai estar do mesmo jeito de hoje, vamos olhar para você e falar assim: não cresceu nada. Vai crescer pessoalmente, emocionalmente. Outro erro que você não pode cometer: fazer porque todos estão fazendo. Ah, mas fulano está fazendo. Ah, mas fulano está fazendo. Ei, há limites para uma liberdade cristã. E você também não é todo mundo. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então você precisa crescer, amadurecer para saber: não sou todo mundo. Ah, mas tem o crente que
está fazendo. Tem uma pessoa da minha célula que faz, eu não vou fazer. Ah, mas tem uma pessoa que é da igreja que faz, mas eu não vou fazer. Ah, mas tem uma pessoa que também converteu, é de uma outra igreja e faz, mas eu não vou fazer. Por quê? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho amigos, pastores, que tomam vinho, eu não tomo vinho. Eu tenho um acordo, eu e a Adri fizemos um voto. Não sou melhor do que ninguém, mas é um voto que nós temos. Nós não tomamos vinho, nada, nem bebida alcoólica nenhuma, inclusive vinho. Pastor, é pecado tomar vinho? Não, Jesus tomou vinho. Se fosse pecado, Jesus estaria em pecado. Mas eu decidi, pelo histórico da minha família, meu pai era um alcoólatra, meu bisavô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, meu irmão era alcoólatra. Tinha toda uma história de alcoolismo dentro da minha família. Eu vi muitas vezes meu pai, eu era pequeno, tinha lá 7, 8 anos, eu chegava em casa, meu pai estava embriagado e muitas vezes ali na cozinha de casa, ele nunca bebeu fora de casa, sempre bebia em casa. Mas muitas vezes eu peguei meu pai em situações assim, horríveis, embriagado dentro de casa. Aquilo me trazia uma dor muito grande, porque muitas vezes eu vinha com amiguinhos meus em casa e eu tinha vergonha, porque meu pai estava todo embriagado. Aquilo me gerava algo no meu coração e eu pensava assim, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha vida. Então eu vi essa desgraça dentro da minha casa, por isso que eu não quero, nem eu nem meus filhos, e nem meus netos, e ninguém da minha geração vai passar por essa maldição. Agora é uma decisão pessoal minha. Eu tenho amigos que bebem vinho, pastores, mas quando eu estou com eles eu falo, amigo, eu vou pedir um favor para você, eu vou pedir para que você não tome vinho quando eu estou junto. Por quê? Porque outra pessoa vai olhar e vai dizer assim, poxa, mas o pastor fala na igreja que não bebe, mas aqui eu vi ele no restaurante, ele está bebendo vinho, não vai saber que aquela pessoa, que não sou eu que é ele que está tomando. Tem outras pessoas que bebem outras coisas, e cada um presta conta da sua vida para Deus. Eu sei o que é bom para mim e eu sei o que não é bom para mim. Ah, pastor, mas todo mundo vai. Eu não sou todo mundo. Ah, mas olha, todo mundo vai lá no show do... Falam aí. Qual é que é? Coldplay. Foi, né? Tava doidinho pra ir, né? Ah, pastor, você não vai? Não vou. Não tem nada que me edifique naquele lugar. Eu não vou lá para esses lugares. Eu não vou para show do mundo. Por quê? Eu não sou todo mundo. Pastor, é pecado ir? Ei, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Te edifica ir lá? Se você ir para um show desses do mundo, edifica você, você não está na igreja, você já está no mundo. Você vem à igreja, mas você está no mundo. Se um show desse do mundo edifica você, você já está no mundo. Músico que vai, não, eu vou lá porque eu quero ver aquele cara, aquele guitarrista, aquele baterista. Ei, pelo amor de Deus, né? Os músicos, quando eu vejo um músico falar isso, eu fico imaginando um músico quando fala assim, não, eu fui lá no show daquele cara porque o cara toca muita guitarra, eu admiro ele, eu vou lá porque eu vou lá porque aquele cara toca muita bateria do mundo. Eu fico pensando, imaginando na minha mente Davi, vou lá no meio do Arraial dos Filisteus, porque lá eles tocam bem pra caramba, vou lá aprender com eles. É a mesma coisa que vocês fazem, é a mesma coisa que você, músico, faz quando você sai. Você tem o Espírito Santo, esse cara não tem. Você pode se trancar no seu quarto, Deus te dá dom, habilidade, você pode estudar. É claro, eu não estou falando que quando você ouve um instrumento, ou ouve um músico, quando você quer estudar. Não estou falando no caso de estudo, estou falando quando você vai para um show, expõe aquele ambiente. É diferente quando você usa para você estudar, é diferente, como a gente estuda a Bíblia, mas eu também leio outros livros. Eu leio o livro cristão, mas eu leio outros livros também. Então também não quero ser aqui alguém o puritano, ok? Mas eu preciso entender, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas até de livros que eu leio que eu falo, não, esse livro não dá para eu ler. Não dá. Eu não vou nem dizer o nome do livro, mas era um livro que falava sobre liderança. Então vocês vão querer fuçar e ver ele depois.
Mas o autor, é um livro até bom, alguns pontos bem interessantes. Mas ele diz, uma das leis da liderança lá, é um livro de um cara que esquisito. Ele diz assim: se você vê alguém, olha só o que o livro dizia sobre liderança. Se você vê alguém tão forte como você, mate-o. Era esse o conselho. Como pode? Então assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Imagina um cristão olhando aquilo. Oh, é verdade, olha, eu vi alguém tão bom ou forte como eu, então vou matar essa pessoa. Completamente errado. O que nós precisamos fazer é, se eu vejo alguém tão bom, tão forte como eu preciso o quê? Trazer para o meu time, porque cada vez vamos ficar mais fortes. Então, tem coisas que... Então, vocês estão entendendo, ok? Não estou aqui querendo, pastor, agora diz que não pode. Um dia eu ouvi um pastor pregando e falando, não, quando você ouve uma música, quando você assiste um filme, você está atraindo demônios. Quando eu assisti o filme, eu falei, meu Deus, o que tem de crente endemoniado então, né? Porque, não, mas, né, não é isso, gente. Então, assim, agora, eu assisto o filme, mas nem todo filme me convém eu assistir. Se eu vejo que aquilo não edifica a minha vida, eu não vou assistir. Como música, se eu vejo que aquilo não edifica a minha vida, eu não vou ouvir. Então, vamos lá. Caminhando aqui para eu concluir, que está acabando meu tempo. Não perdoar. Outro erro que você não pode cometer é não perdoar. Você precisa perdoar. Quem é que você precisa perdoar? É seu pai? É sua mãe? É seu tio? É seu irmão? Quantas vezes deve perdoar? Mateus 18, 21 diz. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você precisa perdoar. Pastor, você não conhece meu pai. Meu pai foi ausente. Meu pai me abandonou. Minha mãe me abandonou, foi agressivo comigo. Você tem que perdoar. Meu pai foi infiel, minha mãe foi infiel. Eu vi ele traindo a minha mãe, eu vi minha mãe traindo meu pai. Você precisa perdoar. Eu não estou falando que você tem que concordar com a situação que ele ou ela está vivendo, mas você tem que perdoar. Meus pais me abandonaram. Você tem que perdoar. Mas aquele amigo me traiu, aquela pessoa me traiu, mas você tem que perdoar. Pastor, meu pai abusou de mim, minha mãe abusou de mim, mas você precisa perdoar. Ele vai pagar, ela vai pagar pelo erro, pelo crime que cometeu, mas você precisa perdoar. Quem não perdoa, destrói a ponte que um dia vai precisar usar ela. Desenvolve um câncer na alma. Muitas vezes a falta de perdão é você tomar uma gota de veneno esperando que o outro morra. A falta de perdão é isso. Você toma uma gota de veneno esperando que o outro morra. Quem vai morrer vai ser você. Então, coloca isso tudo debaixo da cruz do Calvário, do sangue de Jesus. Vive como prisioneiro, muitas vezes, de situações porque você não perdoou. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa fazer uma ligação? Talvez já está longe, não está mais aqui. Quem você precisa pegar ou mandar uma mensagem e dizer: olha, me perdoe, eu não fui fiel, eu falhei com você. Talvez falharam com você, mas talvez você também falhou com pessoas e você precisa pedir perdão. Cuidado para você não transferir a culpa para alguém e nunca assumir a sua responsabilidade. E hoje é tão fácil a gente transferir a responsabilidade para outras pessoas. É muito mais fácil eu falar que o meu fracasso é culpa do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, da minha esposa, dos meus filhos. É muito mais fácil hoje. É muito mais fácil para mim arrumar hoje culpados para minha derrota. É bem fácil hoje a gente arrumar culpados para as nossas falhas. Assuma seus erros. Assuma seus BOs. Assuma. Fez errado? Vai lá e conserta. Agora, pare de ficar transferindo a culpa para alguém e nunca assume a responsabilidade. Todo mundo é culpado. Você já conversou com alguém? Já conversou com alguém assim? Talvez você já conversou com aquela pessoa quando você olha no espelho.
Talvez já conversou com aquela pessoa quando você está olhando no espelho. Culpado é dele, culpado é ela, culpado é meu líder, culpado é a célula que eu estou, culpado é a igreja que eu vou, o culpado é Deus, o culpado é meu pai. Todo mundo é culpado, menos você. Sendo que 100% a responsabilidade é tua. É você que decide. É você que fez. Você teve a escolha. Perdoa e segue a vida. E último ponto aqui, e não menos importante para a gente orar. Outro erro que você não pode cometer é não ter bons conselheiros e parceiros de oração. O que me faz hoje estar onde eu estou é porque eu tenho bons conselheiros e eu tenho parceiros de oração. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que oram comigo, eu tenho pessoas que são meus conselheiros, eu tenho pessoas que me inspiram, eu tenho pessoas que eu vou buscar com eles sabedoria e conhecimento. Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 22, fala isso. Que Daniel, ele tinha ali seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Quem são seus amigos? Quem são seus amigos? Daniel, ele tinha Ananias, Misael e Azarias, que eram parceiros de oração. Um conselho pode livrar você do caminho da morte. Um conselho pode livrar você do caminho da destruição. Um conselho pode livrar você do caminho da destruição. Um conselho pode fazer você não pecar, não errar. Um amigo, uma amiga de oração pode levar você ao céu. Um amigo pode te levar ao céu. Um amigo ou uma amiga pode te levar ao inferno também. Por isso tenha bons amigos, por isso tenha bons conselheiros, por isso não ande sozinho. Quem são seus amigos? Ah, pastor, fui tão decepcionado já que hoje eu ando sozinho. Cuidado. Provérbio 18 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. A Almeida Revista e Corrigida fala: o que se isola busca seus próprios desejos, insurge-se contra toda a sabedoria. Quem se isola é tolo, é burro. Quem se isola não é inteligente. Não, eu prefiro antes só do que mal acompanhado. A gente ouviu muito esse ditado no mundo. Não, saiba escolher pessoas certas. Não é para andar com pessoas ruins, mas saiba andar com pessoas certas. Eu quero terminar orando com você, para que você tenha bons amigos, para que você tenha bons conselheiros. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento, para a gente orar. E todos esses conselhos que aqui nós dividimos essa noite, para você ligado, para você não ficar travado. Porque talvez você está travado em um desses pontos aqui que eu falei, em uma dessas coisas que eu aqui mencionei. Talvez é a falta de perdão, talvez é a falta de companheiro, de amigos, talvez é a falta de você saber assumir a tua responsabilidade, a culpa. Talvez você está travado ali porque está todo mundo fazendo, então você se deixa ser influenciado e está fazendo também. Talvez você não tenha investido no seu crescimento pessoal ou no seu futuro. Talvez você não está tendo uma lista de prioridades ordenadas. Talvez você não está protegendo a área mais vulnerável da sua vida, aquela área que você sabe que você é sensível e você não está protegendo ela. Talvez você está dando, como eu disse, mais aparência ao físico do que ao caráter, do que a beleza interior. E talvez você está esquecendo da lei da semeadura, simplesmente está fazendo as coisas como tem que fazer, simplesmente está deixando a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, sem saber que vai ter consequências. E depois, não culpe os outros pelo seu erro e pela sua falha. Mas nós temos um Deus de misericórdia, nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Nós temos um Deus que todo aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Todo aquele que chega humildemente diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, ou tenho falhado. Qual é desses erros que eu falei aqui? Qual é
o erro que você assume, admite, que você precisa consertar essa noite. Hoje é uma noite de conserto. Qual dessas coisas que eu falei, você pode dizer, isso encaixa na minha vida, isso é para mim. Não fica pensando no amigo, no vizinho, ou naquele ou naquela que não está aqui. Pensa em você. Qual desses conselhos encaixa na minha vida? Quais dessas coisas eu tenho que melhorar? Ou quais dessas coisas eu já está muito bom, mas ainda tem espaço para melhorar? Eu quero que você ore nessa noite. Agora eu quero que é você e Deus. Enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar essa canção, eu quero que você faça a sua oração. Eu quero que você tenha seu momento a sós, você e Deus. Você e Deus agora, falando com Ele. Deus, me ajuda a perdoar, talvez é o perdão que você precisa. Deus, me ajuda a encontrar bons amigos, me ajuda a encontrar conselheiros. Deus, me ajuda a separar o que é lícito e o que é ilícito. Me ajuda a ter discernimento, o que eu devo ir e aonde eu não devo ir. Me ajuda a ter discernimento aonde eu vou e aonde eu não vou, com quem eu ando, com quem eu não ando. Faça a sua oração.